Estamos aqui de volta aí, pessoal, do segundo ano, ainda em ótica geométrica. Estou aqui para gravar um vídeo a pedido, né, de alunos para resolução de 3 questões. Bom, e já vai servir como aprofundamento nessa parte da ótica que nós chamamos de leis da reflexão, que nada mais é do que a base para aquilo que acontece nos espelhos planos, tá certo? Imagino que o vídeo vai ser um pouco mais curto, não sei se de repente por causa da terceira questão. Bora ver o que a gente tem para hoje. Muito bem. Bom, vamos aqui na primeira, essa aqui de São Paulo. Diz assim: dentro de uma casa, uma pessoa observa por meio de um espelho plano E, deixa eu passar para cá para baixo, está ali o espelho E, uma placa com a inscrição vendo, colocada fora da casa, ao lado de uma janela aberta. Está ali a janela. A janela e o espelho têm as dimensões horizontais mínimas para que o observador consiga ver a placa em toda a sua extensão lateral. Então, o comprimento da janela e o do espelho é o suficiente para que ele consiga ver a placa por inteiro. A figura 2, que vai estar aqui embaixo, representa uma visão de cima da placa, do espelho plano E, do observador O e de 2 raios de luz emitidos pela placa que atingem, depois de refletidos em E, os olhos do observador. Tá bom, você já viu a figura 1. Vou subir aqui, que é o que vai nos embasar para resolver a questão. Então, o observador, ele está ali no ponto O. O espelho é esse aqui. E aqui a placa. Olha o tamanho da placa. Só que sai dessa extremidade um raio de luz, bate na extremidade do espelho, o suficiente, e chega no olho do observador. Da outra extremidade da placa, bate aqui, o ângulo de reflexão é o mesmo de incidência, e também chega no olho do indivíduo. Certo? Isso visto de cima, é uma planta abaixo isso aqui. E diz assim a questão: considerando as medidas indicadas na figura 2, que é essa aqui que a gente viu, calcule em metros a largura L da janela. Vou baixar aqui. Então ele quer saber essa largura L. Quanto é que precisa o mínimo de abertura dessa janela para que o indivíduo consiga ver a placa por completo. Muito bem. Tá certo. Ó, o que a gente precisa ver aqui é esse rebatimento da posição do observador. O observador é como se ele estivesse bem aqui, ó. Como é que tu sabe disso, Thiago? Ó, eu vou prolongar esses raios de luz. Acho que até... Ó. Viu? Então esse daqui, descer um pouquinho, é como se fosse o observador. Então, se eu coloco o observador ali naquela posição, eu tenho a imagem certinha da placa. Ó, aqui, ó. Certo? Como se eu estivesse ali. Como se eu estivesse atrás do espelho. Tá certo? O que a gente precisa ver aqui? Essa distância para trás do espelho também é de 1,2 metros. Mesma distância. A distância do objeto, do observador, ou do objeto, né, ao espelho é a mesma distância da imagem para o espelho. Certo? Então ali é como se fosse uma projeção do observador, que eu também poderia fazer a mesma coisa com a placa, tá? Mas acho que é mais viável o desenho do observador. Mas eu poderia rebater para cá para cima. Deixa eu rapidinho aqui, ó. Rebater para cá para cima a placa, tá entendendo? A placa estaria bem aqui. Mas fica mais fácil a gente considerar o rebatimento do observador. Bora lá então. Deixa eu mostrar para você, porque aqui em ótica geométrica a gente tem muita semelhança de triângulo, né? Então pensa nesse triângulo ABO. Conseguiu ver? O ABO? Certo? E eu tenho outro triângulo, que seria o CDO. Conseguiu ver esse triângulo? Eu vou fazer a semelhança desses dois. Tá, como é que ficaria então, Thiago? Eu tenho esse lado AB, ou seja, a base do triângulo maior,
do ABO, certo? E eu posso comparar com a base do triângulo menor, o CDO, correto? Bom, agora vamos ver a altura do triângulo maior, do ABO. A altura do triângulo maior é essa bem aqui. Deixa eu fazer de vermelho. Essa aqui é a altura do triângulo maior. Quanto será que tem essa altura toda? Se você for perceber, essa parte daqui já tem 4,4. Certo? Aí eu somo com esses 1,2 daqui. Então, a altura do triângulo maior é 4,4 mais 1,2. Correto? Sem problema. Sem problema. Tá bom. E a altura do menor? Do CDO. Bom, CDO, ele vai ter a largura ou a altura, né? L, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Mais esses dois aqui, mais 2,4. Você concorda comigo? A altura do CDO vai ser o L, que eu tô querendo esse L, né? Mais 2,4, que é 1,2 mais 1,2. Certo? Essa é a altura do menor. Deixa eu apagar essas marcações minhas aqui. Muito bem. Se a gente for pensar também, acho que está mais fácil. Peraí. Essa altura do triângulo menor, eu vou tentar apontar ela aqui. A altura do triângulo menor é esse aqui, ó. Certo? Beleza? Esse daqui vai ser... Pega a ideia aqui comigo. Se eu pegar 4,4 e subtrair de 1,2, certo? Eu vou ter um valor. Eu vou ter só esse trecho bem aqui, ó. Daqui para cá. Certo? Se eu pegar o 4,4 e diminuir de 1,2, eu vou ter só aquele trecho pequeno. Mas aí, para eu ter a altura toda, eu tenho que somar de novo com 1,2. E que vai dar os 4,4 de novo. Então aqui está melhor. Porque eu só vou ter uma variável. Deixa eu apagar aqui as nossas referências. Muito bem. AB, quanto é que é? 2,8. Está aqui embaixo, ó. 2,8. CD, eu vou querer 4,4 mais 1,2 dá 5,6 dividido por 4,4. Tá certo? Ó, o que é interessante a gente ver aqui? Aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. Você vai ter que lembrar que todas as vezes que eu tenho um ângulo de 45 graus, esse lado ele é igual a esse aqui. E esse lado que está em pé não é o lado, não é a largura da janela? É. E esse CD? Então vai ser o mesmo tamanho da largura da janela. Então deixa eu colocar aqui. Thiago, tu pode sair da frente? Ainda não, né? Vai ficar 2,8 sobre a largura da janela, 5,6. É muito conceito, né, de geometria. Refazendo aqui, né, vou passar o 4,4 multiplicando o 5,6. Thiago, eu tenho dificuldade de fazer essas passagens que tu faz. Multiplica cruzado, sem problema, depois isola o L, vai dar a mesma ideia, certo? E aqui eu vou ter que a largura vai dar 2,2 metros. Certo? Isso é um milagre da edição. Eu respondi a letra A, a largura da janela. Muito bem. Na letra B, ele diz o seguinte: a largura mínima X do espelho, ó, se você for ver lá em cima, o espelho tem uma largura X, certo? Qual a largura mínima do espelho
é para que o observador possa ver por inteiro a imagem da placa conjugada por ele. Muito bem. Então, eu agora posso considerar quem? Minhas referências agora vão ser um ponto F e um ponto G, para formar o triângulo FGO. Percebeu? Então tá, eu tenho de novo o triângulo ABO e o FGO. Vou fazer a semelhança desses dois triângulos. Bora ver então. Então eu tenho o AB, certo? Deixa eu lá para baixo. Então vou ter AB, que é a base do triângulo maior. A base do triângulo maior está para a base do triângulo menor. O triângulo menor é a largura do espelho, x. Certo? Então é x. Isso, a altura do triângulo maior, de novo, é daqui até aqui. É 4,4 mais 1,2. Já vimos essa conta que é 5,6. 5 ponto, mais de vermelho não, né, Tiago? 5,6. E a do triângulo menor? Do triângulo menor 1,2, já está lá na figura, né? 1,2. Já posso até subir aqui, que eu não vou precisar de mais nada lá. 1,2. AB, vou precisar do AB, que é 2,8, tá? Aquela largura da placa, 2,8. Agora sim, agora eu não vou mais subir, não. 2,8 sobre x, que é a largura do espelho mínima, né? Ele pode ser maior? Pode, mas o valor que a gente vai descobrir é o mínimo que a gente precisa para conseguir ver o espelho. Então ficou 2,8 vezes 1,2 dividido por 5,6. Não esquecendo, você pode multiplicar cruzado e depois ir isolando para descobrir esse valor correto aqui. Então essa conta vai dar 0,6 metros. Então o espelho tem que ter 60 centímetros para essa experiência dar certo. Tá certo? Vamos seguindo. Questão 21. A visão é um dos 5 sentidos que auxiliam os seres humanos na percepção do que está ao seu redor, certeza. No desenvolvimento da ciência, criamos instrumentos que podem ampliar a visão humana, nos permitindo ver e registrar eventos muito distantes de nós ou muito pequenos, aí pensando de telescópio ou microscópio, que não poderiam ser vistos pelos nossos olhos sem esses instrumentos. Os espelhos planos são utilizados para fornecer uma imagem direita e sem ampliação do objeto. Essa é a ideia. O espelho esférico faz isso, né? Apesar de serem dispositivos ópticos simples, a associação de espelhos planos pode ser utilizada de forma bastante criativa. Um exemplo interessante são os óculos periscópio, que mudam a direção da visão de uma pessoa em 90 graus, permitindo assim a leitura de um leão deitado. Sua função pode auxiliar pessoas com mobilidade reduzida ou acamadas, que não pode ficar sentada, né? Pois ele dispensa o movimento da cabeça e seu formato permite que óculos de grau sejam encaixados. Os óculos periscópios são construídos com um espelho plano E. Tá aqui o espelho plano E. E uma placa transparente T. Bom, a placa transparente deve ser essa daqui, né? E um semi-espelho plano SE, tá aqui o semi-espelho plano, que permite a passagem de luz sem nenhum tipo de desvio em um sentido e reflete no outro, conforme mostra a figura. Tá certo? Com base nas informações do texto, desenhe o caminho percorrido pelo raio de luz que entra nos óculos e o percorre até sair em direção dos olhos do observador. Muito bem. Esse semi você já viu em película de carro, que de um lado, para quem está fora do carro e olha o vidro, é um espelho. Dentro consegue ver tudo lá fora. Você já viu essa situação? Tá certo. Então, bora simbolizar o que acontece aqui. Ele quer que desenhe o caminho percorrido, né? Então, lá do nosso objeto, né, da nossa televisão, tá saindo um raio de luz, tá vendo aqui?
E vai passar por isso aqui? Com certeza. É um semi-espelho plano, ou seja, ele vai passar aqui. Então aqui. Deixa eu colocar o raio de luz, a direção, porque a luz nós representamos por uma semi-reta orientada. Beleza. Vai bater no espelho, né? No espelho plano aqui. Se é um espelho, ele vai refletir, vai voltar em cima dele mesmo, certo? Então tá aqui o raio de luz voltando. Bate no semi-espelho. Se ele é um semi-espelho, uma parte da luz vai atravessar, mas o que acontece com a outra? Reflete. E como tem um ângulo de 45 graus, olha para onde que vai refletir parte da luz. E aí alcança o olho do observador. Que é uma curiosidade, a questão não pediu nada disso, mas é como se a pessoa estivesse vendo a televisão na frente dele. E está deitado, vendo a televisão no teto. Mas, na verdade, a televisão está na frente. Beleza? Então, essa seria a representação do raio de luz. Essa aqui foi interessante, né? Vamos para a próxima. Essa aqui é a nossa última de hoje, FUVEST. Vamos para São Paulo. O telêmetro de superposição é um instrumento óptico de concepção simples, que no passado foi muito utilizado em câmeras fotográficas e em aparelhos de medição de distâncias. Uma representação esquemática de um desses instrumentos está representada a seguir. A gente vai ver. O espelho semi-transparente E1 está posicionado a 45 graus. Bora ver rapidinho? O espelho transparente E1. Tá vendo ele aqui? Perto do olho. Certo. E a 45 graus. Em relação à linha de visão horizontal AB, que é aquela linha que a gente viu, né? O espelho E2 pode ser girado com precisão em torno de um eixo perpendicular à figura, passando por C, variando o ângulo, um ângulo beta, entre o plano de E2 e a linha horizontal. Então está bem aqui embaixo o espelho E2. Então bem aqui, nessa bolinha, é um eixo. Imagina que tem um eixo saindo da tela do seu celular aí, ou da sua tela, né? Tem um eixo onde ele pode girar. Muito bom. Estamos onde? Passando por C, variando o ângulo beta. Tá certo. Deseja-se determinar a distância AB do objeto que está no ponto B ao instrumento. O objeto B, olha, lá longe, até o instrumento, né? Tá certo. Temos alguns dados aqui. Seno de 22 graus, o cosseno de 22, seno e cosseno de 22, de 44, de 88. E está dizendo que as direções AB e AC são perpendiculares entre si. AB e AC. Então tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. Certo? Guarda essa informação. Não vou colocar só para não poluir muito o desenho. Letra A. Desenhe na figura com linhas cheias os raios de luz que, partindo do objeto que está em B, lá longe, atingem o olho do observador. Um atravessa o espelho E1, que está logo na frente da cara dele, né? E outro é refletido por E2 no ponto C. Suponha que ambos cheguem ao olho do observador paralelos e superpostos. Certo, vou subir aqui para termos mais espaço para desenhar esse raio de luz. Muito bem. Bom, nós temos um raio de luz que vai sair já direto do objeto B e chegar no olho do observador. Certo? Vou só orientar o bichinho aqui. Esse é o primeiro. Tá faltando um, que é o que bate no espelho C, o espelho E2, e chega lá no observador. Bora ver se eu acerto aqui. Então, saiu do objeto, bateu no espelho, refletiu
Contando que ele tem 45 graus aqui, né? Bateu aqui. E os dois chegam juntos e sobrepostos. É sobre ou superpostos? Superpostos. Certo? Então, é um em cima do outro. Então, esses aqui seriam os raios de luz. Um saindo direto, passando pelo E1, já que ele é semi-transparente, pareceu da questão anterior. O outro rebateu aqui e chegou lá. Beleza? Tranquilo, né? Bora ver a letra B. Desenhe com linhas tracejadas o trajeto aproximado de um raio de luz que parte do objeto em B', certo? Incide em C, lá embaixo, e é refletido por E2. Como é que esse raio de luz saindo de B' chega no olho do observador? Já não é mais lá de longe, certo? Do B. Então deixa eu colocar aqui. Aqui é tracejado, né? Então vou simular aqui um raio de luz direto. Tá, agora eu vou tentar tracejar o bichinho aqui. Pronto, assim que a gente faz um raio de luz tracejado na marra. Tranquilo. Bom, agora ele não vai direto porque percebeu que o ângulo fechou um pouquinho agora? Não é mais lá do B, é do B', então fechou um pouco. Então quer dizer que ele vai acertar mais ou menos bem aqui, assim, ó. Certo? Simplesmente porque o ângulo fechou. E por fim, ele acerta o olho. Esse aqui é um fura-olho, rapaz. Muito bem. Só falta colocar a direção, né? Porque é um segmento de reta orientado. Esse aqui seria o trajeto agora saindo de B'. Tranquilo, né? A próxima. Com o objeto em um ponto B específico, que é lá longe, né? O ângulo beta foi ajustado em 44 graus. Aquele ângulo beta ali. Para que os raios cheguem ao olho do observador paralelos e superpostos nessa condição, determine o valor do ângulo gama entre as linhas AB e BC, certo? Então agora o beta é 44 graus. Deixa eu colocar aqui do lado, 44 graus. Deixa eu subir aqui. Ele está pedindo um ângulo beta AB é esse reto e o BC é esse inclinado. Então ele está dizendo que isso aqui é um ângulo gama. Ele quer saber ele, né? Muito bem. Para que chegue superposto, esse raio de luz tem que novamente sair com 90 graus aqui para chegar no olho do indivíduo. Aí os dois raios de luz, o que vem de B, né, passando pelo espelho E1, chega lá. Correto, a gente já sabe que isso aqui é 90 graus, agora eu posso colocar aqui, não vai poluir. Então vamos atrás desse indivíduo. Eu vou ter uma reta normal aqui, que é o ângulo de reflexão, certo? Se esse ângulo aqui for, sei lá, X, o outro vai ser X também, né? O ângulo de incidência é o mesmo de reflexão. Tá bom? O que eu posso escrever aqui? Eu posso escrever aqui o gama, que eu quero, mais esses dois ângulos X, mais os 90 graus lá de cima, desse triângulo ABC, tá? Quanto é que dá a soma de todos esses ângulos? 180. Correto? Se eu isolar esse X, 180, quando eu passar o 90 subtraindo, vai dar 90. Esse gama vai para lá subtraindo também. E o 2 que está multiplicando com X passa dividindo. Então eu tenho esse valor do ângulo X. Se eu fizer um prolongamento aqui, percebeu? Você vai lembrar dessa propriedade lá do sétimo ano? Bem aqui
é gama também. Que eu tenho esse vermelhinho e o AB lá de cima. Eles são paralelos. E esse ângulo aqui, esses dois ângulos internos aqui, ó, o gama, ele vai ser igual esse daqui. Por isso que eu estou rebatendo. Muito bem. E, sem querer, eu sei que bem aqui também é beta. Oposto. Isso aqui é beta, Thiago. A gente chama de opostos pelo vértice. Eita, puxei pesado agora na geometria, hein? Mas isso aqui é ótica geométrica. Se você for perceber, tá vendo aqui nesse espelho, esse tracejadinho aqui que eu fiz? Isso aqui é uma reta normal. Normal. X com esse gama e esse beta forma 90 graus. Thiago pegando pesado na geometria. Então, x mais gama mais beta é 90 graus. Eu tenho x, ele está bem ali. Feio desse jeito, mas ele é x. Vou trocar. 90 menos gama sobre 2 mais gama mais beta igual a 90. Vou subir aqui. Vou passar para cá. Eu quero gama, né? Toda essa história é para gama. Então, olha, 90 dividido por 2, está vendo bem aqui? 90 dividido por 2 dá 45. Pode fazer isso, Thiago? Pode. Gama dividido por 2, vai ficar metade de um gama. Mais beta igual a 90. Eu pego esse 45 e mando subtraindo lá do outro lado. Calma. Olha aqui, olha o que está acontecendo. Eu tenho gama menos a metade dele. Gama menos a metade dele é a metade dele. 90 menos 45 dá 45. E esse beta eu passo para lá, menos beta. Certo? Bom, ele falou que esse beta é 44. Tá bem aqui, ó. Então tá certo. Então ficou gama sobre 2 igual a 45 menos 44. Quanto é que dá 45 menos 44, hein? 1. Quando eu passar esse 2 multiplicando para lá, vai dar 2 graus. Então, o ângulo entre essas duas retas é de 2 graus. Rapaz, interessante, hein? Bora que tem mais uma ainda. Letra D diz assim: com AC igual a 10 centímetros, determine o valor de AB. Então, o AC é 10 centímetros. Bora ver onde é que ele está. Bem aqui, olha. 10 centímetros, ele quer o valor de AB. AB, vou chamar de Y, esse grandão. Tá certo? Bom, o que eu tenho? Eu tenho já o valor, o ângulo ali no A é 90. E agora? Se eu tenho 2,90, aqui embaixo, esse ângulo todo aqui, vai ser 88. 88. Correto? Aqui tem que ser 88. Ó, aqui é 2 e aqui é 90. Para que tudo dê 180, aqui embaixo tem que ser 88. Então, se você for perceber, esse ângulo de 88, o Y é o cateto oposto e o 10 é o cateto adjacente. Então, eu posso escrever aqui que a tangente de 88 graus é Y, que é o cateto oposto, sobre o adjacente. Vou escrever isso lá embaixo, hein? Tangente de 88, Y sobre 10. Tangente de 88 graus é Y, que eu quero, sobre 10. E como é que eu calculo a tangente de 88? Na calculadora, Thiago? Não, a questão deu. Deu? Ó, tá bom, eu vou mostrar para você. De azul, né? Tangente de 88 nada mais é do seno de 88 sobre cosseno. Lembrou dessa propriedade? Que a tangente é o seno sobre cosseno? Vou te mostrar quanto é que é o seno e quanto é que é o cosseno. Seno e cosseno. Eita, tá longe, hein, Thiago? 99 e o cosseno 0,3. 99 e 0,3.
Beleza? A tangente de 88 graus está dando 33. Tangente alta, hein? Bora lá. 33 é a tangente, Y, e aqui é 10. Olha quanto é o valor de AB. 330 centímetros. E aqui nós encerramos a nossa brincadeira. Joia? Ficamos por aqui. Abraço, pessoal.